As mudanças nas dinâmicas geopolíticas, especialmente dos Estados Unidos e da União Europeia, remodelam as cadeias de suprimento. E esse será um dos temas dos eventos FT Climate and Impact Summit, Latinoamérica e Brasil 2030, uma nação de oportunidades. Os dois são promovidos ou serão promovidos na próxima semana pelo Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, em parceria com o Financial Times. Mas e aqui no Brasil? Como é que isso afeta o apetite para os investidores pelo país? Para me ajudar a destrinchar esse assunto, eu convido Márcio Sete Fortes, economista e professor de Relações Internacionais do IBMEC no Rio de Janeiro, a quem a gente conversa aqui por uma videochamada, já que estamos em estados diferentes. Professor Márcio, muito obrigado pela presença. Bom, dinâmicas geopolíticas existem há muito tempo, só que convenhamos, nessa administração Trump, que tem 6 meses, mas parece 10 anos, as coisas estão muito mais aceleradas, né? A gente vê um reagrupamento, Brasil, Índia, Índia e China, por conta dos BRICS, se falando com mais frequência, saindo da teoria e pedindo aí a sua análise na prática, o que a gente pode esperar desse rearranjo geopolítico, geoeconômico, num espaço de tempo curto, vamos dizer assim, num futuro breve, nos próximos 6 meses, até o final do ano? Boa noite mais uma vez. Muito boa noite, Favalli, é um prazer estar aqui. De fato, nós temos um novo contexto geopolítico que enseja uma necessidade muito grande de novos arranjos. As disrupções que foram causadas pelos danos inicialmente visualizados ao multilateralismo e, em seguida, também as relações comerciais com o aumento de protecionismo, levam a uma necessidade extremamente urgente de se encontrar novas cadeias de negócios, novos fornecedores, novas cadeias de supply chain para que se possa, inclusive, direcionar ou redirecionar as rotas de comércio tradicionais. Então, está havendo um rearranjo no mundo. Isso passa, naturalmente, pelo acordo entre as principais nações do mundo. Esse não é hoje um mundo mais exclusivamente do G7, é um mundo que já é do G20. E nesse contexto do G20, nós observamos aí também um papel extremamente relevante dos BRICS, o que tem deixado o executivo norte-americano extremamente preocupado por causa justamente dessa proximidade que nós vemos entre Brasil, Rússia, China, os arranjos que podem derivar daí, os novos entendimentos. E isso preocupa muito o governo norte-americano. Nós podemos entender que essas tarifas de 50%, para além do esforço direcionado para questões políticas, também representa um esforço de aproximação com o Brasil em última instância, embora os canais para negociação de curto prazo estejam fechados. Professor Márcio, parece que faz tanto tempo, mas a Covid terminou há pouco mais de 3 anos, né? A pandemia aconteceu entre 2020 e 2022. Eu estou trazendo esse assunto aqui na nossa conversa porque foi um vestibular, né? Foi uma situação completamente emergencial, a gente se viu envolvido ali no imponderável, ninguém esperava aquilo no traço da história e tivemos que nos rearranjar, inclusive muitas cadeias, assim, no estalar de dedos. O senhor acredita que, por isso que eu usei a expressão vestibular, pode ter sido um vestibular para esse rearranjo de novo, acelerado, que o Donald Trump ele tem provocado no resto do mundo? Ou seja, já que nós temos um lapso de tempo pequeno, 3 anos, entre o final da Covid e esse tarifaço agora, o mundo já está um pouco mais escolado para conseguir essas novas relações mais rapidamente? Olha, não é de hoje que o mundo está menor do que nós podemos dizer em termos de distâncias geográficas, e essas distâncias geográficas menores, elas são, na realidade, um reflexo do encurtamento das distâncias
políticas entre os países, né? Houve, naturalmente, com a globalização a partir dos anos de 90, um incremento da complementariedade econômica de muitos países, o aumento das trocas comerciais, só que isso hoje realmente está sofrendo um revés. Nós temos um momento aí bastante delicado, onde o protecionismo é a palavra da vez, mas que leva os países necessariamente a encontrarem soluções. O Brasil, nesse momento, tem um pacote para tentar, que é uma medida mitigatória para tentar reduzir os impactos, por exemplo, das tarifas de 50%, mas isso olhando internamente aqui. Isso não elimina a necessidade de um país ter que, para fora, fazer as negociações comerciais com os Estados Unidos para tentar reduzir essa tarifa ou para tentar ampliar a lista de exceções. Isso não exclui tampouco a necessidade de o Brasil fazer negociações com a União Europeia, no sentido do acordo Mercosul-União Europeia, que deve ser negociado bloco a bloco, para se conseguir novos benefícios comerciais, para reduzir ou pelo menos mitigar os efeitos do protecionismo norte-americano nesse momento. Então, há aí espaço para muita negociação que precisa ser feita e deve ser feita. Ela não pode ser simplesmente deixada de lado e o Brasil continuar com o seu 1% de participação no comércio mundial. É necessário que o Brasil, nesse momento, ele saia na frente no sentido de buscar não apenas resolver os problemas de agora, mas também resolver os problemas de sempre, e aumentar essa participação no comércio mundial. É claro que nós temos limitações. Se nós formos olhar a nossa pauta de exportações para os Estados Unidos, por exemplo, de produtos industrializados, nós não temos uma capacidade como a China de buscar, por exemplo, bens de alta tecnologia que poderiam incrementar os ganhos para além das perdas tarifárias que nos são imputadas nesse momento. Professor Márcio, o senhor foi muito sagaz em dizer que o mundo já não é mais do G7 e do G20, né? Temos outros blocos que vão além da União Europeia, os BRICS, talvez o melhor exemplo, mas um agrupamento do Sudeste Asiático, os países do Pacífico. Claro que esses entram os Estados Unidos, mas há outras organizações, a exemplo dos estados dos países africanos. O país ele é muito mais multilateralizado do que bipolarizado, como a gente ouviu em boa parte do século XX. Olhando esse cenário e olhando para o Donald Trump nesse protecionismo, talvez não seja a melhor palavra, mas nesse aparente protecionismo do America First, Making the America Great Again, the America for the Americans, isso pode sair um tiro pela culatra, um tiro no pé? No final ali do saldo, talvez um pouco mais afastado na linha do tempo, ele pode acabar se isolando? Olha, muito provavelmente existe aí uma possibilidade que deve ser considerada, uma possibilidade bastante real nesse momento, de que os Estados Unidos consigam fechar acordos que lhes sejam bastante satisfatórios, mas que acabe criando ou ampliando aí um sentimento de anti-americanismo. Esse sentimento que já existe por parte de alguns países, isso pode ser ampliado na medida em que se vê uma dificuldade no relacionamento direto para negociações comerciais, né? Enquanto alguns têm facilidade em negociar comercialmente, outros estão com a dificuldade maior de negociar comercialmente ou não estão atingindo os mínimos percentuais desejados para que sejam beneficiados nas negociações comerciais. O momento para os Estados Unidos também é bastante delicado, porque ainda não se sabe também internamente o que pode acontecer com a economia norte-americana. É nítido que já há um certo repasse para os preços internos, é nítido que já há aí uma perspectiva de que esses preços possam, nos próximos meses, mostrar mais fortemente, com maior severidade, o peso da tributação, mas, por outro lado, também nós temos que admitir que os Estados Unidos estão aumentando a sua, por meio indireto de tributação, inclusive desvirtuando o tributo aduaneiro da sua finalidade
princípio, que é regular e não recolher tributo propriamente, não é arrecadatório, mas eles estão arrecadando bastante. Há estimativas de cerca de 300 bilhões de dólares de arrecadação, de uma maneira que não gasta capital político com os seus eleitores internamente. Então, existem certos aspectos que para eles são positivos, mas que podem custar caro externamente no que diz respeito às relações comerciais com outros países. Mas nós devemos considerar que os Estados Unidos sempre continuarão sendo os Estados Unidos, afinal de contas, são, pelo menos nos próximos anos, o que nós devemos esperar, é o país que como mercado consumidor, como maior economia do mundo, e por isso nós, aqui no Brasil, temos tanto interesse em continuar mantendo nossas relações comerciais abertas com aquele país e tentando não só resolver os problemas, mas também ampliar mercados, o que nós devemos buscar não apenas nos Estados Unidos, mas em outros mercados globais, diversificando os nossos canais de colocação de produtos e redirecionamento de exportações. Professor Márcio, quanto mais a gente puxa o fio, maior o novelo vai ficando. Teremos muitas oportunidades para falar disso, porque esse tarifaço aparentemente só está começando, haverá muitos capítulos ainda. Queria agradecer a conversa que eu tive com o professor Márcio Sete Fortes, economista e docente de Relações Internacionais do IBMEC no Rio de Janeiro. Professor Márcio, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima.